Bem-vindos ao My News Vida e Previdência, o espaço do My News, que a gente fala sobre planos de saúde, proteção para a vida e também planejamento para a previdência. Hoje a gente vai falar de serviços, soluções que estão presentes nos seguros e atende tanto casas, residências, a vida das pessoas, enfim, é o dia a dia com essas proteções. E tem uma empresa no Brasil que está presente, na verdade, ela está presente em 200 países e territórios, incluindo aqui o Brasil, que é o Europe Assistance Brasil. Para falar sobre essas soluções e serviços, está aqui o Rogério Guandalini, que é o diretor comercial e marketing da Europe Assistance Brasil. Bem-vindo, Rogério. Olá, Adriana, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder trocar um pouco com vocês aí a experiência sobre esse mercado, né, que mudou muito durante a pandemia, teve várias reviravoltas aí, mas que trouxe muitas oportunidades para que nós pudéssemos, como você disse, entregar serviços, soluções e proteção para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes também. E, Rogério, a gente fala soluções, proteções, eu não sei se as pessoas compreendem o que é isso no seguro, conseguem fazer essa diferenciação. Então, eu gostaria que você explicasse essa proteção que é ofertada dentro dos seguros e qual foi a mais contratada em 2023. Tá ótimo. Bom, antes de mais nada, as assistências, né, os serviços, as soluções, elas são mais tangíveis, né? Quando você fala, por exemplo, num seguro residencial, só dando um exemplo, os serviços que você tem no dia a dia, como um chaveiro, encanador, eletricista, ou mesmo um serviço de assistência para os seus eletrodomésticos, né? Esses são serviços que são mais tangíveis que a gente usa no nosso dia a dia. E é aí que a gente entra. Então, quando você compara, por exemplo, um risco de um incêndio ou de um desabamento, algo do tipo relacionado à residência, isso está mais voltado para a seguradora, para o risco da seguradora, e os serviços que a gente usa no dia a dia, os consertos hidráulicos de eletrodomésticos, elétricos, eles estão relacionados mais às assistências, e esses dois serviços, eles são complementares, né? Por isso que é um casamento feliz, eu costumo dizer, os serviços de assistência com as proteções de seguro. E hoje as pessoas, na hora que elas contratam um seguro, elas estão muito mais ligadas, antenadas para os serviços do que propriamente para o risco, né? O risco é a base do seguro, é importante, mas muita gente acaba... Eu vou dar um exemplo do automóvel, do seguro automóvel, que muita gente contrata já pensando no chaveiro, no conserto do eletrodoméstico. Esses serviços hoje é um grande atrativo para os seguros, para a contratação de seguros, né? Sim, de fato. Por exemplo, quando nós colocamos em perspectiva o seguro residencial, felizmente, nós não vivemos num país onde a gente está exposto o tempo todo a terremotos, furacões, coisas desse tipo, né? Catástrofes naturais, né? O Brasil não tem essas características, felizmente, como outros países, e aí as pessoas acabam ficando menos preocupadas com esse tipo de risco, por exemplo. E aí, de fato, os serviços de assistência eles são mais tangíveis e são os que mais são usados no dia a dia, quando você contrata uma pólice de seguro. Por isso que eles são muito importantes, né? Quanto mais serviços você puder agregar dentro de um seguro e quanto maior for a qualidade na entrega desses serviços, maior vai ser o nível de satisfação dos clientes com o produto. Você deu o exemplo do seguro residencial, a gente vai para o seguro de vida, falando de seguro para pessoas. No seguro de vida, qual que é o chamariz hoje que você destacaria que muita gente teve uma procura, um boom em 2023 no seguro de vida? Que assistência, que serviço que foi o mais acho que pedido, né? Porque na hora que a pessoa vai na seguradora e fala, eu quero seguro de vida, mas eu vou escolher com essa assistência, com esse serviço. O que Sim. vocês mais entregaram para os clientes, para as empresas seguradoras?
Olha, sem dúvida foram algumas assistências relacionadas a serviços de saúde. Por exemplo, descontos em consulta, acesso a consultas em alguns laboratórios, exames laboratoriais, na verdade, porque não necessariamente o fato de você ter um seguro de vida te dá acesso a todos os serviços, por exemplo, de um plano de saúde top, dando como exemplo. E aí o que a gente consegue fazer é agregar algumas assistências dentro desses seguros relacionados à vida e relacionados à saúde. Por exemplo, eu posso agregar um serviço de telemedicina, onde você pode agendar uma consulta e fazer uma primeira triagem, digamos assim, uma primeira consulta básica com um especialista daquela, ou mesmo com um clínico geral, quer dizer, de maneira remota, sem ter que se expor indo até um hospital ou um pronto-socorro. Acontece que depois da Covid, muitas pessoas ficaram mais preocupadas e cautelosas, né, de ficar indo por qualquer coisa a um hospital, a um pronto-socorro, onde de fato às vezes você vai com um sintoma simples e acaba adquirindo uma doença mais grave lá por estar tendo contato com outras pessoas dentro do hospital. Então, esse serviço de telemedicina, ele consegue te auxiliar de maneira remota, né, se não for nada grave, obviamente, e se tiver algo mais grave, o próprio médico, de maneira remota, vai te encaminhar a um hospital, é natural que isso aconteça, mas isso foi um dos serviços muito procurados, né? Tanto esse de telemedicina, os serviços relacionados, por exemplo, à assistência psicológica também, as pessoas ficando mais em casa, tendo aí um nível de preocupação maior com a sua saúde, alguns medos afloraram, e aí as assistências psicológicas também foram bastante procuradas para serem agregadas nos serviços, né? Além das tradicionais, como desconto em medicamentos, que já existiam, mas que passaram a ser mais utilizadas, né? As pessoas elas criaram de fato, elas aumentaram a consciência relacionada à saúde. Isso trouxe de fato uma preocupação sobre ter um serviço ou um seguro que as proteja em caso de necessidade. E Rogério, encarece muito quando a pessoa pede não, eu quero um seguro de vida, mas eu quero com telemedicina, eu quero com consulta psicológica, consulta de nutricionista. Isso encarece muito o produto, eleva muito o preço? O que que você nota na prática? Não, na verdade não, tá? Existem, óbvio, né? Existem diversos pacotes, como você citou alguns, né? Por exemplo, a assistência psicológica, a própria assistência nutricional também, que eu acabei esquecendo de citar e você citou, que foi muito procurado, as pessoas mais preocupadas de fato com a alimentação, que leva a uma saúde melhor, né? É, e você pode agregar isso a gente chama de combos de produtos, né? Você pode colocar esses serviços de maneira juntos ou separados, e não encarece não, tá? São serviços que a gente trabalha com larga escala, junto com os nossos parceiros, e você consegue adicionar, por exemplo, eu vou te dar aqui uma ordem de grandeza, você consegue adicionar esses serviços, por exemplo, por menos de R$ 10 ao mês. Quer dizer, é um baita benefício com um preço bastante atrativo, né? Você agrega isso sobre o seu seguro de vida, né? Ou de saúde. Então, E a gente tem que lembrar que não é um seguro de saúde, é um seguro de vida, mas tem muitas pessoas que deixaram de pagar o plano de saúde porque não cabia no bolso. E acaba tendo como uma opção, na verdade, são paliativos, né? Mas que ajuda bastante. O preço de R$ 10 é muito atrativo, né? exatamente, Cabe no bolso da pessoa. exatamente, porque existe hoje, né, a gente vê, por exemplo, né, você tem aí um grupo mais seleto de pessoas que têm acesso a bons planos de saúde, com medicina em grandes hospitais, e você tem, na outra ponta, pessoas que estão ali recorrendo ao sistema público de saúde, que ajudou bastante, foi super importante durante a pandemia, mas que tem as suas limitações também. E aí, nesse meio, nesse intervalo, que é o grande público, como você bem disse, que ficou eventualmente fora desses planos de saúde pelo alto custo, acabou buscando essas soluções que nós oferecemos para ter mais serviços além daqueles que eles conseguem, por exemplo, ter na rede pública. Né? Então, isso foi um caminho. A questão também de você não ficar esperando muito tempo, eventualmente, para fazer uma consulta, para fazer um exame, que é o que acontece mais frequentemente na rede pública. Então, você consegue rapidamente ter acesso a consultas, a exames, e aí ter um diagnóstico mais rápido
de um eventual problema que possa aparecer. Então, esse foi um caminho bastante buscado e procurado, e continua sendo, tá? Isso ainda é uma realidade, eu acredito que veio para ficar. E o público praticamente dos serviços é classe média. É classe média. Sim, é classe média, exatamente. Que é eu diria, uma boa parte da população brasileira, como a gente estava citando aqui. Rogério, na idealização, na formatação dessas assistências dos serviços, o Brasil ele acaba adotando soluções de fora ou a gente acaba exportando soluções? O que, que tem de novo lá fora? O que, que a gente oferece de novo? Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução em relação às soluções oferecidas. Se vem de fora ou se a gente cria aqui, é criado assistências conforme a necessidade do brasileiro. Tá? Acontece as duas coisas, tá? E aí, curiosamente, normalmente, né, o que o mercado brasileiro faz, ele acaba naturalmente importando algumas soluções e tropicalizando para vender aqui. Mas aconteceu uma coisa, um fato curioso com a gente. Nós desenvolvemos uma solução local aqui para cuidar da residência, que nós chamamos carinhosamente aqui de arquiteto virtual. Quer dizer, você está na tua casa, é, todo mundo, você está em home office, eu estou em home office, a gente precisa eventualmente arrumar um cantinho ali para poder trabalhar com um pouco mais de conforto. E essa solução que nós construímos aqui no Brasil ajuda de maneira fácil, barata, você encaminhar, por exemplo, ali uma planta, algumas fotos de um determinado cômodo que você tem na sua casa, que você gostaria de fazer ali um retrofit para poder acomodar um escritório, ou enfim, ou qualquer outra necessidade. Então, nós criamos esse produto, dando acesso, também democratizando o acesso de arquitetura, que tradicionalmente é um serviço mais caro, e aí a gente conseguiu também trazer um serviço com preço bastante atrativo, e aí democratizar e dar mais acesso às pessoas para eventualmente mexer só num quarto, não precisa fazer toda uma reforma, ou só numa sala, enfim. E esse produto fez muito sucesso aqui, a gente acabou exportando ele para Portugal, e nossa unidade Bacana. de negócios lá de Portugal acabou utilizando também lá essa solução. E na Mas outra, uma ótima ideia, né? Vocês aproveitaram um momento bem criativo, isso, bem interessante. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. foi bem legal, e também tá tendo bastante procura. E na outra via, né, na outra mão, um dos serviços que nós estamos analisando e trabalhando para poder trazer para cá é o que a gente chama de senior care, né, que é o cuidado, né, um pacote de serviços que vai trazer benefícios para as pessoas da melhor idade, para aquelas que precisam eventualmente de uma ajuda para uma marcação de exame, uma ajuda de deslocamento, uma ajuda para serviços burocráticos, por exemplo. Hoje no Brasil ainda você precisa, por exemplo, ir até um cartório para assinar eventualmente a transferência da venda de um bem, de um carro, do imóvel, e eventualmente você tem ali uma pessoa com dificuldade de mobilidade, a gente pode ajudar a fazer o trâmite desses serviços, levando a documentação até o cartório, até a casa da pessoa, para que ela possa fazer a assinatura. Enfim, esses são só alguns exemplos, além de todos os serviços, obviamente, relacionados à saúde, às assistências para essas pessoas da melhor idade. Então, nós temos aí já a Europa tem uma população mais envelhecida, né, do que o Brasil, e aí eles já estão um pouco à frente no atendimento e na experiência com esses serviços. Então, mas isso para o Brasil vai se tornar uma realidade para daqui a alguns anos. A gente já está olhando para isso, estamos desenhando essas soluções para trazer para cá aí talvez no próximo ano ou no próximo ano e meio, para a gente já começar a comercializar e dar acesso também, porque é uma preocupação nossa, né? Nós temos uma preocupação, uma missão, na verdade, que é o cuidar, e aí a gente tem que ser democrático nesse cuidado, né? Cuidar da pessoa desde o do início da vida até o final da vida. Então, a gente também está trazendo esse produto aqui para o Brasil. Ah, é bem interessante isso. É bem interessante mesmo. Em casa a gente tem dois idosos e é bem complicado. Na verdade, eu nunca tinha ouvido. É novidade porque a gente não ouve falar isso como serviços nos seguros, né? Para mim, Sim, é uma novidade, tá? Lá fora, na Europa, a gente já comercializa esse produto, nós temos lá já uma escala razoável, né? Como eu te disse, a população mais envelhecida demanda mais, e aí nós estamos
tropicalizando essa solução. Eu te citei alguns exemplos de serviços, mas tem vários outros serviços de concierge, enfim, que eu citei para você, que vão ser agregados, né? Mas logo menos a gente deve falar um pouquinho mais com profundidade das coberturas, dos serviços, do acesso, e o que a gente pretende também fazer é comercializar diretamente esses serviços para os consumidores, ou não somente através de um plano de saúde ou de um seguro de vida, Ai, porque que interessante isso. Não, na prática, se a pessoa só quer um serviço, hoje ela não tem essa opção. exatamente. Quando você olha para a penetração de seguros no Brasil, ela é bastante baixa, né? Mesmo quando você vai, por exemplo, para um automóvel, que é aquele que fala, todo mundo tem a consciência de que precisa colocar o seguro no carro, porque é um bem caro, ainda assim você não chega a 30%, né, de penetração. Quer dizer, tem outros 2/3 que estão aí desassistidos. Quando você vai para a residência, não chega a 20%, e aí depois tem todos os desafios relacionados à saúde também, que são importantes. O que nós acreditamos, como companhia global, é que nós temos uma missão de democratizar isso. Quer dizer, se a pessoa não sendo o fato da pessoa não ter o seguro, não quer dizer que ela não pode ter acesso ao serviço, né? E aí você exclui ali pelo menos 2/3 da população que não vão comprar o seguro, eventualmente por uma questão financeira, mas que poderiam estar comprando o serviço avulso, ou separado do seguro. Então, parte da nossa missão é trazer esse tipo de serviço para cá e democratizar esse acesso. Que novidade boa. Eu acho que tem força e muita gente vai gostar, porque já tem outros exemplos. Uhum. Eu acho que no mercado mesmo, de pessoas que elas estão olhando ali para aquele produto por conta dos serviços, nem tanto por conta da proteção, que às vezes aquilo não é interessante para ela, mas o serviço sim, que atinge diretamente o dia a dia da pessoa. E aqui no país você deu o exemplo da idade, você fala melhor idade, da idade das pessoas com idade avançada, Uhum. mas aí cabem todos os segmentos, né? Desde pessoa que é atleta, pratica esporte, o outro que viaja muito, enfim, dá para segmentar por vários nichos, né? Esses serviços oferecidos. Sim, sem dúvida. Hoje nós já temos, por exemplo, nós atuamos muito fortemente no segmento de viagem. Você citou, por exemplo, a pessoa que vai de férias para Disney, ou que vai esquiar na Europa, ou que vai passar férias em algum outro lugar. Nós temos na verdade, a empresa nasceu há 60 anos atrás, construindo esse modelo de serviços de viagem, de assistência de viagem, e a gente faz isso hoje no mundo inteiro. Então, e aqui no Brasil não é diferente. A gente tem entrado, se aprofundado mais nesse segmento. Inclusive, nós lançamos um portal e esse serviço já está disponível diretamente para os consumidores, sem necessariamente passar por uma seguradora. Então, nós temos um portal hoje que chama EA Viagem, e através desse portal você consegue entrar lá e já adquirir os nossos produtos e serviços relacionados à viagem. Então, esse já é. Esse é o único dos serviços no segmento de viagem que está disponível diretamente para o consumidor. Por enquanto, sim, a gente acabou de Ah, lançar, mas estrategicamente a gente deve avançar com outras linhas de produto aí na virada de 23 para 24 e ao longo do ano que vem. Então, a gente começa com o serviço de proteção e assistência à viagem, e depois a gente vai avançar com esses outros serviços que eu citei para você. Então, a gente vai e passar pelo Senior Care, a gente vai passar pelos serviços residenciais, passaremos também pelos serviços relacionados ao automóvel, à vida, ao lar. A ideia é que a gente, de fato, como eu disse um pouco antes, democratize, né? Então, se você quiser ir ali comprar diretamente aquele serviço no modelo de contratação único, no modelo de assinatura mensal, por exemplo, você pode fazer. isso aí é a Viagens, que é Europe Assistance Viagens. Esse é o site onde tem esses produtos, assistências, proteções relacionadas a viagens. E aí, virando o ano, vem mais. É isso. Exatamente, Bem exatamente. bacana. EAD, Tem bastante Europe. novidade. Tem muita novidade, muita coisa bacana acontecendo aí. E tem algum outro ponto que você relacionaria em relação às assistências hoje?
No Brasil, a Europe Assistance tem a maior parte das seguradoras como os clientes na oferta dessas assistências. Vocês estão presentes em todas ou estão caminhando para outro perfil, além das seguradoras, querem conquistar outras segmentos de empresas, nessa parte, quando tipo, da parte de pessoa jurídica? Tá. Tem novidades também? Tem também. Nós atuamos com praticamente todo o mercado segurador em alguma linha de negócio, seja no automóvel, né, com as grandes seguradoras também, aqui no Brasil. Na linha de vida, por exemplo, com as assistências relacionadas à vida, a gente atende praticamente 80% das seguradoras e as grandes, as principais, são atendidas por nós, que são onde nós colocamos serviços de assistência junto nas apólices. As seguradoras também de residencial, as seguradoras de saúde também. É normal você ter numa seguradora de saúde também assistências, a própria assistência à viagem, às vezes no teu plano de saúde, se você tem um plano top, por exemplo, que você viaja para fora do país, tem uma assistência que é acoplada ali no teu seguro, né? Então, de maneira geral, né, nós atendemos praticamente 100% do mercado segurador com uma ou outra solução. A gente está presente em praticamente todas. E sempre via seguradora, empresas diretamente não. Então, isso aí que é a novidade que a gente está mudando agora. Então, também, estrategicamente, para nós, é importante, eu tinha citado anteriormente, democratizar o serviço, e aí nós já estamos firmando algumas parcerias com alguns outros canais. Por exemplo, nós firmamos uma parceria agora recente com uma empresa distribuidora de energia, com a Utility, onde você vai poder ter a oferta do serviço e agregar ele na tua conta de luz, por exemplo, e aí você já vai ter acesso ao serviço também. Então, sai fora um pouco ou democratiza para um outro canal, né, de serviços. Telecom também, nós temos uma telecom regional lá no Sul, que agregou um serviço de assistência residencial na conta de internet, por exemplo, que é muito bacana, né? Hoje praticamente todo mundo tem internet em casa, seja móvel ou uma internet fixa, e aí você pode levar o serviço agregado dentro da tua conta de internet também. Como que é esse serviço dessa operadora? É operadora de energia? Isso, é uma operadora de energia que atua aqui no interior de São Paulo, e você pode contratar, por exemplo, alguns serviços, algumas assistências para o teu carro, sem necessariamente ter um seguro. É muito comum no interior de São Paulo. Aí vem na conta de energia, essa assistência, aumenta lá um valorzinho e ela tem uma cobertura ela tem acesso a alguns serviços, é isso? Exatamente. Então, é aquela história do um valor por menos de R$ 10, eventualmente 15, dependendo do que você quer colocar ali, e aí todo mês acrescenta ali um valor de 9, R$ 10 ou R$ 15 na tua conta, e você passa a ter um pacote de serviços para o teu carro, para a tua casa. E o que entrou como exemplo dessa empresa de energia que eles oferecem? Olha, o que entrou primeiro já, que a gente vai estar começando a comercializar, são os serviços de assistência para o carro, porque eu estava citando, por exemplo, no interior de São Paulo é comum para carros mais usados, acima de 10 anos, as pessoas não fazem seguro, mas o carro quebra do mesmo jeito, né? Então, eventualmente, se o carro quebra, a pessoa fica ali no meio da rua, não tem como chamar um guincho, não tem como chamar um mecânico, né? Eventualmente é uma carga de bateria, você vai no supermercado, vai dar partida, o carro não pega, quer dizer, são certas coisas corriqueiras do dia a dia que a assistência resolve para você, sem necessariamente você ter obrigatoriedade de contratar o seguro. E aí, essa empresa de energia vai levar essa oferta para os consumidores e vai agregar um valor pequeno na conta, e ele vai passar a ter acesso a esses serviços de assistência para o carro, por exemplo. Nossa, eu tô assim, bem feliz, surpresa, porque eu acho que é bem aquilo que você falou, democratizar o acesso a essas proteções. Na Europa já é assim, separado, já tinha essas assistências separadas dos seguros? Sim, na Europa, por exemplo, não existe uma obrigatoriedade lá, como a gente tem na nossa autarquia aqui no Brasil, de você separar os riscos, né? Você tem um risco securitário, tem que ser uma seguradora, a assistência tem que ser uma empresa de serviços. Isso lá na Europa, por exemplo, nós entregamos o serviço completo e também entregamos o serviço separado, da mesma forma, né? Não existe
separação, essa segregação no mercado europeu. Né? Existe, obviamente, uma regulação que regula o setor, o mercado europeu ele é bastante regulado, mas em uma empresa como a nossa lá, por exemplo, eu posso entregar serviços empacotados ou separados, isso já é natural lá, já acontece assim. Então, agora as seguradoras não é uma concorrência, mas as seguradoras elas vão ter que também pensar no diferencial para elas, né? Na hora que vem os pacotes que as pessoas podem contratar separados, para Uhum. chamar atenção para o risco, elas vão ter que correr atrás também, né? Na verdade não é, a gente não enxerga como concorrência, eu acho que a seguradora ela tem um foco claro de proteger ali o bem, né? Ou seja, se o seu carro é roubado, é um bem caro ali, custa, né? Hoje em dia qualquer carro novo está esperando ali os R$ 100.000, os carros usados também subiram muito de preço na pandemia, então existe um direcionamento claro daquilo que você quer proteger. Olha, se roubarem meu carro, se eu tiver uma colisão grave, que tiver que consertar todo o veículo, ou até eu bater num terceiro, né, e aí tem que consertar o veículo do terceiro, quer dizer, é um custo gigantesco, né? O roubo você perde o carro, e uma colisão, por exemplo, às vezes o custo de reparo do teu carro e o carro da pessoa que você eventualmente colidiu pode custar um outro carro novo. Então, existe um foco muito claro naquilo que a seguradora se propõe a fazer, né? Então, eu acho que, como eu disse lá no começo, os serviços eles são, sim, complementares, e a assistência ela vem para cobrir a outra parte, que é o teu dia a dia, quando o carro quebra, a bateria não pega um pneu furado na chuva, né? Não é confortável você parar ali numa marginal ou num dia ruim, num local perigoso, para ficar ali tentando trocar um pneu. Se você tem uma assistência, você chama um profissional habilitado, vai lá rapidamente com uma moto e troca para você, dá uma carga na bateria, eventualmente se o carro não funcionar, ele reboca teu carro até uma oficina mais próxima, ou até a tua casa, quer dizer, os serviços eles se complementam, por isso que eu não vejo a gente brigando ou roubando ou canibalizando os serviços da seguradora. Cada um tem o seu propósito dentro de uma pólice, por exemplo. Aí Ah, sim, mas que o as consumidor é que assistências vai, o que vai consumidor é que vai decidir, decidir, exato. mas que as assistências e as proteções é o chamariz para o seguro, sim, porque aquilo lá é que está, assim, acho que no cerne, no dia a dia das pessoas, né? Sim, Elas vão pelo imediatismo, de maneiras que elas podem ser socorridas se acontecer alguma coisa no dia a dia dela. Difícil, às exato. vezes, a pessoa pensar no futuro, no imprevisto que é, que é, que é mais remoto. Sim, sim, sim. A quantidade de vezes que aquele evento, né? Não quero entrar É, em tecnês aqui, mas é a quantidade de vezes, quer dizer, a quantidade de vezes que o seu carro é roubado versus a quantidade de vezes que o pneu fura, é muito maior a quantidade de vezes que o é, serviço é necessário do que o próprio risco de segura. Isso é uma verdade. é. Rogério, eu tenho que terminar a entrevista, que a gente já até passou do tempo, mas é que o assunto é bem interessante. Uhum. Muito obrigada, muito obrigada. A gente vai conversar outras vezes, vai ser convidada outras vezes, eu espero que aceite. E eu vou Claro. pedir para as pessoas que estão assistindo para curtir, para comentar, para compartilhar, inclusive se inscrever no My News, no canal My News, para continuar recebendo essas entrevistas. Rogério, muito obrigada. Juliana, eu que te agradeço, tá? Foi muito bacana o bate-papo. Acho que você explorou muito bem aí as necessidades dos brasileiros, né? E a gente está disponível aqui toda vez que você quiser conversar, quiser falar mais sobre o assunto, eu vou estar à disposição.